Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, eu te convido a ir para o YouTube para ver a nossa estante. Fala, podcastador! Você tá começando essas músicas, essas falas diferentes, já fica aqui pra fazer assim, ó. Você puxa essa outra diferente aí. Eu só fico esperando. Fala, podcastador! Fala, pessoal! Estreando aqui o Pode Crer tradicional. Isso aí. Em 2022. 2022. Começando bem, né? Essa semana a gente teve uma conversa com a Priscilinha, Sim, violentíssimo. Muito bom aquele especialista. Muito bom, cheio dos chá. Tô tomando chazinho lá, vai dar certo. Amém. E agradecer a todo mundo que tá participando aí, interagindo com a gente, que esse ano vai dar bom. Já tá dando. 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 E os nossos parceiros? Amigo, temos novidades. Temos novidades. Temos novidades. Ô, já viu que negócio? Foguete, só anda com foguete. Só, né? Graças a Deus. É desse modelo. Vamos colar nos caras. Ninguém segura foguete, né? Ninguém segura. Ninguém segura. Começando com a empresa que não nos abandona. Exatamente. Temos, não sei o que, não te abandona. Qual que é o slogan? Não te abandona, Rexona. É Rexona. Não é Rexona. Mas é a Mineira. Mineira Materiais para Construção. Fabrício, valeu por estar aqui com a gente mais uma vez, mais um mês. Já tá quase um casamento aqui. Já tá um noivado. Sim. Tipo isso. Exatamente. Meu amigo, precisou de qualquer material para construção, já sabe. Não? Marque bobeira. Vá para Mineira. Não é isso? Suave. Valeu toda a equipe da Mineira. Isso aí, sobra em boas mãos. Raquel Heloísa, Arquitetura e Interiores, nossa arquiteta que também tá aqui desde o início. Véi, parceira. ela postou uma casa hoje, velho. Ela posta assim, filmando assim, né? Parece que é você entrando dentro da casa. Tinha A aquela sensação, casa. Eu não sei, tinha aquela casa, velho. Sabe que é em Vianópolis? A gente vai ter que perguntar pra ela. Nós vamos criar assim, ó, no Instagram. Desvendando as casas da Raquel. Do nada foi curioso saber quem é o povo, né? Mas acho que até o povo pede sigilo, velho. É, né? Eu acho. A mansão daquela lá, Não é? nossa senhora. Não, Nossa Raquel, senhora. que projeto top. Em 2022, Vê lá que você vai ficar faltando 10 anos pra minha casa. Ah, bacana. Faltava 11, agora vai ser 10. Então só Bacana, aproximando. isso aí, Segura aí, isso Raquel, aí. já vai pensando. Isso aí. Então, meu amigo, precisou de projeto arquitetônico, seja projeto de interiores, projeto de casa, de fazenda, de qualquer coisa, fala com a Raquel. RI Arquitetura. Vai ficar show de bola. Oh, Valeu, Raquel. sucesso. Também aqui com a gente, Bolt Energia Solar, nossos parceiros aqui da sustentabilidade A empresa renovável, renovável a empresa do futuro, do futuro. que já é presente. Exato. Exato. Quem não está se adequando a essa realidade já está ficando no Pra passado. trás. Exatamente. Precisou de qualquer projeto de placas fotovoltaicas, quer economizar energia, vai lá na Bolt. Os meninos vão fazer um projeto para você. Você vai ganhar dinheiro. Não é gasto, é investimento. Investimento. Isso aí. Valeu, Nestor, Paulinho, Vitão. É nóis. Isso aí. Também com a gente, Matos e Carvalho, Matos e Carvalho. corretora de seguros, Corretora de faz seguro. consórcio, financiamento, Também. seguradora. Também. É muita coisa. É muita coisa. E ele falou que agora vai começar com a venda de milho. De sal, De sal. de sal. Ô, Vonim, valeu. Muito obrigado por também estar aqui com a gente também. Vai ser mais um casamento aí que o Pode Crer. A Matos e Carvalho. Então precisou de consórcio, financiamento, quer fazer seguro de lavoura. Meu amigo, vai lá que tem uma gama de produtos. Vai te ajudar bastante. Valeu, Vonim. É. E o time das meninas violentas da contabilidade. Castros Contabilidade Certificadora Digital. Exatamente. Débora, muito obrigado. Darly, por estar aqui com a gente. Começar o ano organizando sua empresa Sem burocracia. sem burocracia. Vai na Castro Contabilidade, vai criar certificado digital, vai lá também, que elas resolvem a sua vida burocrática. Exato. E, para finalizar, com chave de ouro, Com chave de ouro. mais uma empresa foguete aqui com a gente, Exato. que vai ser também um casamento. Vai, né? A gente vai se envolver somente com essas empresas sim, meu amigo. A Graças gente a acredita. Deus, graças a Deus. Quem que é? Meu amigo, falou em venda de automóveis, quem vem na sua cabeça? Decar. Decar.
Douglas, Marisa, tamo junto. Novos parceiros aqui do Pode Crer. Sejam muito bem-vindos. Sejam pessoal. muito bem-vindos. Meu amigo, você precisou comprar um carro que tenha procedência. Não vai Nossa. inventar de ir lá no Cafundó do Judas tomar um golpe, não. Vai lá na Decar. Quer vender o carro? Vai na Decar. Não dá nem pra falar que é carro seminovo, porque a qualidade é tão grande que você fala que é um carro Não, zero. a peneira lá é violenta. O funil lá é Nossa violento. senhora. Decar, tamo junto. Seja bem-vindo ao Pode Crer. E é nóis. E hoje, meu amigo? Hoje nós estamos com uma pessoa que foi pedida em 2021 Exatamente. e que é uma pegada que a gente quer trazer bastante aqui esse ano. Isso, nós temos que nos tornar cultos, né? Sim, Então a gente sim. tem que se aliar com pessoas inteligentes. Com muitas histórias. Exatamente. Estamos Até- aqui hoje com... Simar Viegas. Seja bem-vinda, Simar. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz por vir aqui participar com vocês. Assistiu o Pode Crer já? Já. Olha Sério, aí, tá Simar? vendo? Já. Ai, Gostou tá de vendo? qual? Só pra fazer um teste. Gostei de todos. Gostei principalmente do Matheus Olha Viegas. Olha, já tá puxando sardinha. Tá puxando, tá Mas puxando. foi excelente o vídeo dele. Foi mesmo, foi muito mesmo. bom. Foi um dos melhores vídeos até hoje. E hoje é um episódio que a gente tá com plateia. A gente só teve até hoje do Dia das Crianças. Exatamente. Né? Exatamente. Hoje a gente tá com a Marley, com o Luciano. Leandro. Sejam muito bem-vindos. Leandro. Perdão. Aqui com a gente. Espero que eles também gostem. Assim como pra gente é um prazer. E quiser participar, gente, só dá o grito aí. Exatamente. Simar, pode falar. Vai. Simar, só o golinho da inspiração aqui. Tá. É porque essas canecas é nova, não tá mentido, Simar. Isso. Ninguém sabe o que tem aqui dentro e a gente jamais vai falar. É verdade. Agora não dá pra saber, né? Simar, a gente aqui tem o hábito de não brifar o nosso convidado, porque a gente quer ser surpreendido mesmo. E o que eu sei da Simar é só o que tá no domínio público mesmo. A gente quer saber o quê? Quando foi o primeiro beijo? Entendeu? Não vamos entrar nos pormenores. Mas começando, Simar, você é daqui de Vianópolis mesmo? Eu sou daqui de Vianópolis. Nasceu aqui. Nasci aqui. É o famoso nascido e criado. Nascida e criada em Vianópolis. Nasci em 53. Gosta? Daqui? Amo. É mesmo, Amo. Simar. Não tem lugar melhor não, né, Simar? Não tem. Melhor Nossa cidade Senhora. do mundo. Que coisa boa. Sua família é você e mais quantos? Sou eu e mais 4 irmãos. 4 irmãos. Seus pais... Meus pais, todo mundo conhece. Meu pai, que vive andando para lá e para cá na cidade, que é o seu Darico, o Seu Darico de Darico. Barros Nogueira. Minha mãe é a professora Maria de Souza Nogueira, mais conhecida como Maria Lobo. Foi professora também 32 anos. no Inclusive, Americano do spoiler. Brasil. Seu Dari, que é muito pedido aqui. Seu Darico é mesmo, gente. Vamos ter que trazer esse Não, Simar. vamos ter que trazer. trazer. Ajuda 92 nós. anos. Ah, 92 anos? Caramba. E um menino. Dirige melhor que muita gente nesse Vianópolis aqui. Dirige, Olha. moçada. Dando um banho aí. Mas os seus pais vieram da zona rural, como é que foi? Meu pai veio de Planaltina. Ah, sim. Ele veio com o Abner Matos, que tinha aqui uma fábrica de calçados. E meu pai veio para ensinar a profissão. Ele chegou aqui com 19 anos, ele chegou aqui em 49. Seu pai fazia calçados? Fazia. Ele era sapateiro, a profissão dele. Ah. E minha mãe era daqui, a cidade bem pequena. Ela nasceu em 31. Ela estudou no colégio lá em Silvânia, fez o curso normal e foi ser professora, né? Apaixonou no seu Darico. Apaixonou no seu Darico, chegou, né? Bonitão. Ele deu um De sapatinho pra fora. ela e aí nasceu a Cinderela. Foi, exatamente. Conta a história, né, Marla? Ele conta a história de como eles conheceram. Ah, sabe? não. Você tem Yeah. que ver o tanto que é interessante. Não, vai Nossa, trazer o seu não, Darico não aqui, tem que trazer ele sim, aqui. vai trazer, não vai trazer. E qual que é a lembrança, das primeiras lembranças que você tem, Simar, da sua infância em Vianópolis? Como é que era? Era só mato? Que isso? não era só mato. Era uma cidade bem pequena, uma cidade muito boa para se viver. Continua sendo, né, Simar? Continua. E a gente tinha uma turma muito grande de amigos, né?
A gente conhecia todo mundo da cidade na época. Muito pequeno, E conhece todo mundo, né? Todo mundo. E eu estudei no Americano do Brasil. Olha, Naquela época gente, tinha americano. era o Armindo E o Americano do e o Brasil. Americano, eram os únicos. Os únicos. Uhum. Os únicos. E era escola estadual. Sim, o Americano do Brasil. Ah, Quando eu estudei no Armindo Gomes, ele fazia parte da campanha nacional de educandários gratuitos. Teve não sei se vocês já ouviram falar como que funcionava Não. a campanha. O Felipe Thiago Gomes era de Pernambuco. ah. Ele saiu fundando, um jovem assim, idealista, e ele saiu fundando escolas Gente. pelo país. Como que funcionava? Aí, aqui em Vianópolis, era prefeito aqui João Batista Gomes. O João Batista Gomes descobriu que o Felipe Thiago Gomes estava em Bulhões, fundando a escola, e ele foi lá com a Flori Gebrim e conseguiu trazer o Felipe Thiago Gomes em Vianópolis e fundaram aqui à noite o Armindo Gomes. Tá Então não brincando. estava nos planos desse Felipe Não. passar por aqui. Não tá. Eu achei que esse Felipe até era parente por causa do Gomes. Felipe Thiago. Gente. Então, fundaram a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos em Vianópolis. Eu estudei pela campanha. Ela era mantida com recursos da comunidade. Então, tinha o tesoureiro que saía recolhendo dinheiro do pessoal, que fazia parte do grupo, que mantinha a escola. E com esse dinheiro é que pagava os professores. E esses professores eram Caramba. quem? Os professores eram o professor Ismael, professora Lucila, Ah, já era daqui de professor Vianópolis. Dorival, era aqui de Vianópolis. Achei que a galera e já o tinha ido primeiro embora diretor já. era o professor Raimundo Rodrigues de Albuquerque. O salário, ó? Professor Raimundo, né? Não era questão. Então, foi assim que começou. Mas Seu aí- Tacília, Dona Maria dos Passos, era assim, foram pioneiros também, sabe? E ajudaram a manter aquilo ali. Nossa, é um patrimônio. Porque foi a partir daí, então, que começou a estrutura ou já tinha a estrutura? Já tinha estrutura, porque Lá era o o quê prédio, onde é hoje Luísa Viana, tinha o prédio do Armindo Gomes, o prédio antigo. Ah, era lá no Ah, Luiz era Herano? lá. Onde era do mas totalmente diferente. Era Ah. um prédio bonito. Lá em casa tem até muita foto desse prédio. Olha. E aí ficou Eu falei, feio. Derrubaram, não podia ter Não, demolido gente. o prédio, né? Pensa que tá É história de história. Vianópolis, Pois né? é. Derrubaram. Lindo prédio, você precisa ver. Ah, não, Aí, Simar. eu estudei ali, nesse prédio antigo. Aham. Depois, quando eu saí, eu fui estudar, porque aqui tinha até, na época era quarta série, que hoje é o 9º ano, quarta série do ginasial. Ah, sim. Ginásio. Quando eu terminei a quarta série, como a maioria fazia, tinha que sair para estudar fora. E eu fui estudar em Goiânia. Aí, nesse período, aí já veio na década de 70, na década de 1970, o Isiquinã era Pai. deputado, o pai. Hoje a gente fala o Isi, naquela época falava o Isi. Ah, era isso? Isse. O Isse pai era deputado, aí ele lutou para encampar o colégio Armindo Gomes para o Estado. Aí que passou a ser estadual. Ah, sim. Então, na sua Nessa. época, o ensino médio era chamado... Ginásio. Não, era o fundamental. O Que era o ensino ginásio. médio era científico e clássico. E tinha aqui? Sim. E aqui em Vianópolis não tinha. Não tinha. Ah, tá. Não tinha. O lugar mais próximo era Inclusive, Goiânia? eu fui estudar em Goiânia, estudei no Liceu de Goiânia, lá. No na Liceu. época. Gente, Tinha ô, um pra você liceu ver, de e Goiânia. hoje é tudo tão fácil, gente, e o povo não Fácil. estuda. Não estuda. Esses alunos, eu vou falar pra Você vocês, tinha ó. que comprar os livros. Hoje tem o Programa Nacional do Livro Didático, né? Que vem o livro. Programa Nacional da Merenda Escolar, que vem recursos. Naquela época não tinha. O que Até vocês notebook tinham? os O que meninos vocês ganham, tinham na velho. escola? O Nada? que a gente tinha? Quando eu fui trabalhar no Armindo Gomes... Não, você não. sabe? Quando você estudava, você tinha que quando eu pagar alguma estudava. coisa? Não, os pais pagavam, né? Uma taxa, e com aquela taxa é que se pagavam os professores. Entendi. Entendeu? Aí lanche Era você levava de campanha casa. Não tinha lanche na escola. Nossa, lanche. gente. Tá escutando? E era de manhã, integral, de... Como é que era? De manhã. De manhã. Só de manhã. Só de manhã. Só de manhã. Uhum. E tinha muito aluno? Você lembra, Simar? Não tinha muita aluna. Eu lembro que tinha 4 salas de aula.
4 Olha, salas. Era gente. primeira, segunda, terceira e E quarta. quarta. E ali, quando eu terminei o ginasial, a nossa turma tinha 18 alunos. Vixe, Você vê hoje, era uma escola né? particular. Era uma escola particular. Porque naquela época também tinha muita gente morando ainda na zona rural e tinha uns Tinha. grupos, né? Tinha. Aí não tinha... Tinha os grupos, né? Até a 4ª série do primário, que a gente falava, tinha os grupos escolares na zona rural. Quem tinha condição trazia os filhos para a cidade. E muitos ficavam lá, só fazia até a 4ª série fundamental. Entendi. Difícil, era difícil. Nossa, Não, muito fácil. difícil. Minha mãe estudou nesses grupos, era canseira. Era? falava. Sua mãe estudou mesmo nesses grupos. Era com o Joãozinho, professor, né? Joãozinho, professor. Foi. Joãozinho do Quiriquiri. Joãozinho do Meu Quiriquiri amigo. famoso. Meu amigo, Joãozinho do Quiriquiri. Não, você vê, então a gente trazendo isso para a realidade de hoje, gente. Tanto que hoje é acessível. Muito fácil, muito fácil. As escolas vai dentro da sua casa tentar te instruir. Não vai. Não vai. Não vai. O Ou transporte escolar busca quase que na cama. da Quase. pessoa. Pois na é, cama. até meio que É. na zona rural passa muito próximo. E como é que era a relação aluno-professor na sua época? Assim? Era aquela relação com o professor, ficava lá, né? Uhum. E o aluno aqui embaixo. Você apanhou, Não tinha Simar? muita Era uma boa aluna. Ó, e tinha o castigo, né? Se o aluno não fazia dever, o professor colocava o aluno de castigo. Hoje dá Você podia cadeia, fazer né? Uma Não, você coisa vê, dessa, né? levava até uns tapas de vez em quando, né? Levava. E o pai não ia reclamar, não. Não, porque Chegava o em casa, professor batia era- mais, capaz. né? Batia mais. Antigamente era assim, né? Se você apanhava na escola, você apanhava em casa. Hoje, se você leva bronquinha na escola, O professor O pai leva vai pro lá o e pai bate. quer bater no professor. Isso. Tá né, muito invertido. Maria? Não, tô falando é com respeito à minha mãe. Minha mãe, se chamasse a atenção de um filho, ela brigava. É, né? Ela Pro filho. ia brigava a favor do filho. A favor do filho. É, minha mãe era a favor do filho. Sim, ó. É, a E minha brava, mãe ela era também. brava. Ixi. Ei, dona Maria Lobo. Minha mãe, meu amigo. Professor, mas eu não tenho muita memória do professor brigar comigo, não, era quietinho. Eu tinha porque eu conversava demais. É. Sempre conversei demais. Tô aqui no podcast, É, né? exatamente. Eu dou um podcast. Ô, Zimar, e você tem alguma pessoa que você estudou junto que você ainda mantém contato aqui? Tem muitas. Quem? Muitas pessoas. A Maria José, do Arnaldo Celestino, foi minha colega de escola. O Cachetinha aqui foi meu colega de Olha, escola. gente. Que coisa Eu tenho boa. muitos colegas ainda de infância. E muitos amigos também de infância que eu trago comigo pela vida afora. Aí, Tem amizade muitos. verdadeira, né? Amizade verdadeira. Na época que você estudava ainda, Simar, qual que eram as matérias que existiam? Português, matemática, geografia, inglês, Tinha inglês? ciências. Tinha inglês? Tinha inglês. Antes de eu entrar Tinha na até Armindo francês, eu Gomes, acho, né? tinha francês e latim. Isso, Olha tinha. só. Eu lembro, eu vou me Francês contar e latim. isso. Era. Gente. A irmã da dona Rosinha, a dona Rhodes, era professora de francês. Olha isso. O professor velho. Ismael era professor de latim. De Olha, lá... pra você ver. Gente Que- do Tinha céu, também a riqueza disso. artes Uhum. e tinha OSPB. O que é isso? Organização Social e Política do Brasil, que inclusive eu fui professora. Olha, Política, velho. mano. Ou eu acho que nasci nessa época. Nossa Senhora, senhora. gente. Encantado. Então, Você falou de artes aí, não era só pintar, né? não. Fazia Estudava trabalhos, arte de verdade, é. né? Inclusive a professora de artes era a dona Lucila. É por isso que virou uma Cimar da vida, tá vendo? Olha, Uma educação dessa, uma Uma educação primordial, que né? que é isso? ó, Ô, Cimar, e aí você foi pra Goiânia? Eu fui para Goiânia. Fui fazer o ensino médio. Ficou lá 3 anos? Não, fiquei lá 5, aí eu passei na Federal para jornalismo, né? E eu fiz, quando faltava um ano, aí se apaixona, né? E aí... Já tava no jornalismo. Já estava nessa área. Aí eu me casei com o Badu. Lá em Goiânia? Você conheceu ele lá em Goiânia? Não, ele é daqui também. Daqui, né? E ele Ele é estudava na UFG. Ele não. Ah, Ele não. A vida escolar dele foi muito assim, muito difícil. Ele teve uma vida muito difícil, sabe, com separação dos pais. Então ele terminou a faculdade, ele fez história.
E terminou a faculdade com 53 anos. Nossa. E ele não fez parcelada, não. Ele fez a regular. Ele ia todo dia para Anápolis. E E voltava? voltava. Ainda dava aula à tarde e à noite. Uhum. Você conheceu ele onde, Simar? Onde que eu conheci ele? É. Aqui. Nas Na rua? praças, depois da missa. Não, é porque ele vinha muito para cá. Ele morou em Goiânia, né? E ele vinha passear. Entendi. Né? Foi amor à Os primeira bailes do vez? Creve. Tinha os bailes do Creve. Não, no começo eu era até assim, muito amiga dele. E ele tinha outras namoradas, porque ele era muito namorado. Bonitão. Aí você passou a... Bonitão. bateu em todas. É, aí pronto. Engraçado, e eu conheci o Fabinho na estação. O primeiro beijo foi lá na só. estação? Não, conheci ele lá na estação. Ah, tá. Nós ficamos Meu amigo amiga ainda há muito namorava, noivava e te beijava. Era tempo. mãozinha? Não. Ah, vai nessa, bobão. Fala pra ele, coitado. Quem falou isso pra nós? A sua mãe falando da sua avó. É, dona Nenza. Mentira, né? Ei, dona Nenza sem Eu vergonha. vou te falar, viu? Não, dona Nézia, eu não sei, né? Não posso falar, né? Porque não E sei. você estava fazendo o que na estação quando você conheceu ele? Pegando o trem? Passeando na estação. Era o ponto point. ali. Era o point da cidade, era a estação Vendia comida ferroviária. lá, essas coisas? Vendia comida, vendia gibi. Vendia. E era gente entrando e saindo E nos saía trem. nos trem pra você ver o povo passar. Ó, que besteira. Não, é ver gente. Veja, Bem morava só aqui, né? diferente, Só conhecia né? o povo daqui, Então, né? pensa. Passava os candangos pra ir pra Brasília. Pois é. Gente do céu. Já chegou a andar de trem? Viajar de trem? Muito. Gente, Muito. deve ser muito bom. O lugar mais Muito. longe que você já foi de trem? São Paulo. Sério, Simar? São Paulo. Quanto tempo de Aí- viagem, Simar? Eu não lembro quanto tempo, Ixi, não, mas demora. muito tempo. Que tinha um vagão, chamava vagão leito. Tinha Pra dormir. dormia. Aí depois Caríssimo, fazia né? uma tal de baldeação, que você troca de trem de ferro. Aí você trocava aquele trem de ferro pela Mogiana, que era mais chique. Conheço. Gente Aí você do ia, descia céu. na Estação da Luz, em São Paulo. Ah, É, Famosíssima porque, Estação da Luz. vamos supor ali, mais ou menos na sua infância, carro era pouquíssimas pessoas que tinham, né? pouquíssimas pessoas. Aqui tinha 2 carros, eu acho. Uhum. E essa viagem pra São Paulo você foi sozinha? Não. Fui com meus avós, minha mãe, meu irmão mais velho. Meu pai estava fazendo um tratamento em São Paulo. Aí nós fomos buscá-lo. Nossa, é muito massa. Ah, Muito é, andar de velho. trem, velho. Que Nossa, loucura, ela velho. falando, eu fico imaginando. O barulho, assim, sabe? tchá, 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 Aí você deve ser fica muito imaginando, massa. pensando, mas tem muito tempo. Que isso, jamais pensaria isso, mas que isso, logo eu. Simar, voltando aqui, quando você mudou pra Goiânia, como é que era Goiânia ali? Você morou aonde? Eu morei na Vila Nova, Uhum. Com quem? com a minha tia. Ah, sim. Eu morei com a minha tia 3 anos. Ah, E sim. 2 anos eu morei num pensionato. O que é pensionato? Pensionato é não é pensão. É um bem grande, é tipo uma república. Ah, sim. Ah, puxou um, né, Simar? Mas sabe com quem? Não! Sabe quem tomava conta dessa república? As freiras. Aí era tinha- chatão, hein? Tinha horário Ixi. de chegar, tinha essas coisas todas. É, Né? rigoroso. Nossa, Simar. E era perto da faculdade? Não, era bem longe, porque quando eu comecei a fazer faculdade, foi no primeiro ano que começou a funcionar no campus. Ah, no Samambaia? É. Então é longe, né? Muito Ah, longe sim. o Samambaia. E aí, terminou lá, Eu não terminei o curso. não terminou. Não. Encontrou o Badu da vida, Vim para apaixonou. Vianópolis. Aí fui Você não trabalhar. formou? Você não formou? Não, Ah, não, eu não Simar. terminei. E aí, E Baduzão? encontrou o Badu, começou os namorinhos. Isso você estudava lá em Goiânia, ou não? Estudava. Ah, então foi nesse período. Foi nesse período. Aí você vinha só final de semana Final de semana e férias. e férias. E ele ia também, né? Ai, ia pra casa das freiras? Não. Sempre se dá um jeito. não Dá um sei. jeito. Quem ama, meu amigo. Não, vou falar. Tinha uns piqueniques. Tinha os piqueniques. Olha só, Você já que ouviu falar romântico, nos gente. piqueniques? Não. Não, só no filme. Lá no, É. no Armindo Gomes, todo ano, 2 vezes por ano, tinha os piqueniques. Era um evento. Era um evento aquilo. Caramba. Era um evento. Não volta com esse evento. Vamos mesmo. Aí- Vamos fazer. Inclusive, eu
eu fui, quando eu era diretora, eu fiz o último piquenique, mas aí o povo já tinha aluno demais da Já conta. ficava um trem E fora aí de... já ia gente da cidade, fora do colégio, sabe? E que Não jeito dava que era pra esse controlar. piquenique? Piquenique? Põe uma Sei. toalhinha no chão. Não, você ia lá pra beira do rio, lá, né? Rio dos Bois. Aham. Tinha toalhinha no chão, com os lanches, com coisa. Olha. Era no final do ano. Não, era mais ou menos em setembro. Ah, tá. Tinha um no começo do ano e um no final. Aí, tinha um caminhão que levava os meninos e um caminhão que levava as meninas. Um caminhão? Ia tudo na carroceria. Tudo na carroceria. Mas era uma festa, viu? Gente. Pergunta pro Rui pra você ver. O Rui amava os É? piqueniques. É. E por que Olha só. acabou? Por isso que eu tô te falando. Muita gente foi perto do aumentando controle. muito, aí foi já muita gente já tinha carro, ia para lá, levava bebida e já tirava tá. o sentido do passeio, né? Uhum. Foi Não, perdendo a verdade. essência. É. E Mas aí... era muito bom. Aí eu comecei a namorar com o Fabinho, foi num piquenique. Ah, Você conheceu ele no rapaz. piquenique? Não. Acorda, menino. Na Tá estação, dormindo? Pedro. Não, mas vocês conheceram e era Gente. só amigo. Começou na amizade. Na amizade. Mas Porque... depois eu comecei a namorar com ele num piquenique, em 72. Uhum. Nossa, 72. Aí, quando nós casamos, eu fui trabalhar no Armindo Gomes. Entendi. Fui lecionar no Armindo Gomes, que estava precisando de professor. Nessa época ele já estava na faculdade de História? Não, Bem ele ainda antes. estava estudando. Hum. Foi muito tempo depois que ele começou a trabalhar na educação. Ele trabalhava na prefeitura, nessa época. Fazendo o quê? Ele trabalhou no SEMAI, que é o programa de merenda escolar da prefeitura. Ele E se foi antes de ser vereador? Antes de ser vereador. O primeiro emprego dele foi de Olha. zelador da Praça 19 de Agosto. Zelador? Zelador. Gente do céu. Porque ele estava desempregado. Ah. E eu comecei a trabalhar no Armindo Gomes e ele estava desempregado. O Creus era professor. Aí eu fui lá, o Creus era prefeito. Aham. Aí eu fui conversar com o Creus para arrumar um emprego para ele. Tinha pouco funcionário na prefeitura. Uhum. Aí o Creus falou, só tem um emprego de zelador da praça. Tá certo, pode colocar. Olha! E ele foi. E foi você que arrumou. E ele Gente. cuidava direitinho. Aí nisso, como ele era muito assim ativo, ele começou a envolver lá na prefeitura também. Aí foi com os só- trabalhadores. Aí foi só crescendo. Lá Gente. dentro. Lá no Armindo você era professora de quê, Simar? Geografia, ciências, história. O- Mas mais eu era professora de geografia e OSPB. Que a maioria dos alunos lembram quando eu lecionava OSPB e geografia. Agora você imagina. Quanto eu gosto de política. Nossa, Nossa Professora senhora. de OSPB. Você respirava política. E ainda casa com o Badu. Né? Gente. E essa Então. história dele virar vereador, vocês tinham esse costume de conversar um com o outro, de pedir opinião pra ver o que o outro acha? Você incentivou Muito, ele a se muito. tornar? Muito. Aí ele começou, em 75, ele começou a fazer o jornal, né? Isso, Aham. o jornal. Nós casamos. Ele começou a trabalhar com o jornal, inclusive ele começou com o Zé Pascoal em Silvânia, que tinha um jornal chamado Tribuna de Silvânia. Aí ele era colaborador do jornal. Ele Entendi. sempre gostou da comunicação e tudo. Sempre, ele sempre gostou, muito. Aí ele começou, logo ele fundou o jornal daqui, e era difícil para fazer o jornal. Eu viu? imagino. Hoje é muito fácil. Hoje você faz as matérias, você digita as matérias. Ctrl+C, Ctrl+V. Manda lá para pessoa diagramar, a pessoa já faz a diagramação, manda para a gráfica, tudo online. Ele mandava pra Goiânia? Ele fazia tudo, ele fazia as matérias, tudo manuscrito. À mão? À mão. Depois ele datilografava, depois levava para Goiânia para fazer o jornal, para diagramar o jornal, né? Que é Olha. colocar as matérias Aham. nos lugares. As diferentes. fotinhas? Tudo. Aí levava para a gráfica, era muito difícil. E era caro? Não, até que não é caro para fazer um jornal. Uhum. Mas ele era muito assim, era mais por idealismo dele mesmo. Uhum. Muita Não é- coisa ele fazia do bolso Não dele. foi um negócio pra era ganhar dinheiro, foi a Não. vontade mesmo, né? dele de divulgar. Uhum. Aí, com isso, com o jornal, ele começou a fazer aquele acervo dele.
que as pessoas levavam as fotos para ele colocar nas matérias, né, sobre a coluna que falava sobre Vianópolis antigo. Aí as pessoas levavam as fotos, ele levava para Goiânia, copiava aquilo, devolvia para cada um e foi fazendo, foi juntando as fotos e foi fazendo aquele acervo dele. Aí pensa o jornal crescendo, as pessoas chegam, Badu, coloca minha foto no jornal. Pensa essa pessoa, deve ter jornal até hoje guardado, apareceu no jornal. Tem muito jornal guardado, ele colecionava, as coisas dele é tudo assim, ele era perfeccionista. E do jornal, ele foi vereador antes de ser professor? Foi, né? Foi. Como é que foi a questão de vamos entrar na política? Ai, agora eu não lembro se foi antes de ser professor. Não, vereador foi antes, né? Porque ele me deu aula bem depois. Porque ele tinha esse contato com o povo, ele distribuía jornal de porta em porta e outra coisa. Ele gostava muito de promover campeonato municipal de futebol. Todo ano ele fazia. Ele que fazia? Ele que fazia. Você já ouviu falar naquele Velho Barreiro? Nossa Senhora, gente. Ele que fazia isso. Não acredito. Ele que fazia. Foi a melhor época do futebol de Vianópolis, gente. Foi. Vinha, o dia que ia encerrar o campeonato, vinha caminhões de gente, né, da fazenda para poder participar. Nossa, então, era gente demais. Meu pai ele que isso fazia. Lá em casa tem muita foto de futebol. Ele chegou a ser secretário de esporte e lazer ou não? Não. Não? Não. Fazia tudo por paixão mesmo, né? Paixão, ele gostava dessas coisas. Então, ele envolvia muito com essas coisas, futebol, o povo da zona rural, que negócio. Aí, ele resolveu candidatar. Candidatou, foi vereador, 4 mandatos, né? E ele era um vereador assim, ó, fazia oposição mesmo, oposição consciente, né? Mas ele era dureza, Não era fácil, não. Não. O prefeito sofria com ele. Sofria. E ele falava assim, ó, eu não sou vereador da cozinha do prefeito. É isso. Olha só que frase boa. Ele Que frase boa. ele era assim. Lá a gente tem a conversa lá que foi o maior presidente da Câmara que já teve. Fala, ele recebeu até certificado de... E nessa época da eleição, ele ia de porta em casa pedir voto? Ia. Esse trem aqui é chato, né? Você ficar pedindo voto de... Sim, mas o meu, eu vou falar pra você, eu acho que eu entrei no máximo nas 15 casas. O meu foi tudo internet. Eu vi, você fazia mesmo pela... Foi tudo internet. Nossa, naquela época não tinha, né? Você Não, tinha eu que ir de vi, porque porta naquela em época, porta. capaz que a primeira que foi, não tinha primeira salário, vez não tinha nada, né? Tinha. Já tinha? Já tinha. Ah. A primeira vez que ele candidatou, ele não foi eleito. Ah, não. Ah, sim. Ele perdeu por 2 votos, parece negócio Tá assim. brincando, Simar. E naquela época que ele candidatou, foi aquela época do voto vinculado. Então, Otávio Lage era candidato a governador. Do outro lado, Iris Rezende Machado. Nossa. Até para mim pedir voto eu achava Aí ele foi custoso, contra. porque ele não podia. Ixi. Ele foi contra. Ele era contra. Eu era de um lado, ele era do outro. Mas Aí era que- boas expulsas em casa, hein? Aí Nossa sabe o que Senhora. aconteceu? Eu não entrava. Como que eu ia entrar numa casa, né, para pedir voto? Eu não ajudei. Nessa época, infelizmente, eu não pude ajudar. Era de um time diferente. E aí ele perdeu e foi fazer o quê, Simar? Aí ele foi trabalhar. Ele trabalhava na Casego. Ah, tá. Ele foi trabalhar na Casego. E quando perdeu, já falou, na próxima eu vou tentar de novo. Na próxima eu vou tentar. Aí ele foi eleito. Aí ele foi eleito umas eleições seguidas. Você não teve vontade de entrar, não, Simar? Não, eu gosto dos bastidores. política. Não. Só por trás mesmo. Aham. Não. E eu sou assim, ó, por exemplo, se eu apoiar um candidato, se eu simpatizar com um candidato, eu posso saber que ele vai perder, mas eu estou ali firme. Firme até o Até o final. fim. Vou até o final. Simar, e essa questão de sala de aula, você se tornou professora Professora. e depois o Badu também. Teve alguma influência sua ou não? Não. Ele também foi porque gostava de foi história e porque tudo. gostava de história, tinha vontade, ele fez o concurso, passou, né? Vocês chegaram a trabalhar junto lá no Armendo? Chegamos a trabalhar. Eu era diretora e ele era Professor. professor.
Já chegou a dar um esporro nele? Não. Em casa, né? Olha, e eu... Nem precisava. Teve um ano que ele ficou na coordenação, ficou um semestre. Só um? Um semestre. Pelo amor de Deus, me tira daqui, eu gosto da sala de aula. Ele gostava Olha. da sala de aula. Para ele era... Olha só, Gente do céu. gente. Ele te deu aula? Me deu. Lá na Armenta. Também. Gente, eu lembro do Badu, que você... Nossa Ele Senhora. era engraçado. Ele transpirava história. Eu não passava a matéria. Ele conversava com vocês contando ciência. Ele sabia a linguagem que ele tinha que utilizar. Ele Com os meninos, né? E os meninos gostavam aham. muito dele. Exatamente. Era bom. Gostava bem. Chegava no final assim, eu olhava pra sua cara assim. Tinha uns meninos que tiravam nota ruim, né? Ô, Badu, ajuda aí. Quanto você acha que você merece? Ele falava quando você Eu Ô, lembro. Badu, eu acho que eu mereço 7. Então você vai com 7. Porque se você acha, meu amigo, o negócio é sua consciência. Ninguém tinha coragem de falar 10. Não, ninguém. Ixi. Tinha medo de responder o que achava. Tipo assim, quero um 8. Você não vale um 8, meu. Você tá doido? O que é isso? Saudade. Ô, Simari, ele em algum momento cogitou se candidatar para ser prefeito? Cogitou, mas eu já falei para ele. Você que falou. Sabe por quê? O Fabinho era assim. Ele, ao mesmo tempo que ele era muito aberto, ele tinha também uns rompantes difíceis. Se ele tivesse segurar. que falar, é isso mesmo. Era se tiver, perigoso. ele era perigoso. Falava na Aí eu lata, falava né? para ele assim, não ganha. Não Não ganha. precisa candidatar, porque não vai. Olha aí. Mas para vereador, ele era bom vereador, muito atuante, muito bom. É mesmo. É mesmo. E ele Você foi marca pra comandar, né? da época que foi feita a lei orgânica do município, né? E ele trabalhou muito naquilo, assim, Foi. muito mesmo. Eu lembro que veio um pessoal de... Lá perto de Caldas Novas, Águas Quentes, como é que chama a cidade lá? Cidade lá perto. Eles vieram atrás dele aqui para ele ir Pra lá ir copiar. Ensinar. para ensinar. Você vê, e Ele hoje a era- gente usa. A dele. Tá lá, Essa a hora ali, que ó. abre lá, É, Fabinho. Fabinho tá lá, presente. Firme. Ô, Simar, por que Badu? Apelido de infância. Você Não sei. Foi. Não, nem eu não sabia. Nem ele. O pai Era dele muito chamava comum ele de na época, né? Bidu. 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 Mas a maioria que ninguém chamava ele de Fábio, né? Não. Só Badu. Bem Antigamente tinha muitos conhecido. negócios dos apelidos, né? É. Sim, sim. Aqui tem muito apelido, né? Pois é, porque geralmente, tipo assim, era João, José, Maria, todo mundo chamava esse nome, aí punha os apelidos. É, porque Mas senão... Fábio já é um pouco mais diferente, né? É, É tudo igual. isso mesmo. E quando a gente fala assim, voltando aí um pouco ao passado, quando Vianópolis começou a crescer assim, né, no ramo de educação, abriram mais escolas, chegou a trabalhar como secretária, ou não? Trabalhou, né? Trabalhei como secretária. Depois de ser diretora, como é que foi? Depois de ser diretora. Foi no mandato de quem? Do Silvio, primeiro mandato sim. dele. Eu trabalhei no primeiro mandato do Silvio, depois, no final do mandato do doutor Antônio, quando a dona Joana saiu, eu entrei eu tinha aposentado, isso foi em 2007, no final de 2007 eu aposentei e o doutor Antônio foi e me convidou para voltar. Uhum. Aí eu fiquei, depois no outro mandato do Silvio, depois teve o impeachment do Silvio, eu continuei com o Luciano, Sim. esse tempo. No seu mandato chegou a pegar o início ali do CEMEI? Consegui. Pegou, consegui, foi? peguei. Foi. E, nossa, é uma polêmica aquilo. Uhum. Eu fui em Goiânia, em Anápolis, no Ministério Público, né, Marla? A Marla que me levava. Eu fui lá umas 3 vezes lá Foi, no né? Ministério Público. Porque muita Federal. gente vê e acha que é de agora, a É CEMEI. verdade, é verdade. Não, ele teve início com a dona Joana. Na verdade, com a dona Joana, ela fez o projeto, ela que mandou o projeto para lá, né? Para Brasília, para o FNDE. E depois nós continuamos, aí teve uma confusão de muita briga, muita coisa, sabe? E aí parou. Nós tivemos que parar a obra. Uhum. Porque é assim, ó, o recurso, a empreiteira que ganha, ela constrói até uma etapa. Aí já faz Vai a listando as documentação, aí que ele vai receber. Uhum.
Aí foi construindo assim. Aí teve um pedaço, porque eu não sei quantos tijolos que vai gastar nessa parede, quantos sacos de cimento. Aí o engenheiro responsável pela obra, o que era nomeado pela prefeitura, ele assinava o projeto, né? A parte que tinha sido construída. Se ele assinava, o engenheiro assinou, então ele está certo. Se o engenheiro assinou. Aí a gente fazia o pagamento. Aí já acho que na metade, no final não sei se no último ano da gestão do Silvio, aí um vereador me chamou e mostrou, né, que podia estar havendo alguma coisa lá que não estava certo. Ah, então teve isso também. Teve isso. Aí nós paramos. Eu falei, agora nós não vamos pagar mais nada, porque eu era responsável, eu tinha que assinar o cheque. Aí, e também as outras pessoas que estavam na administração, também acho que não, sei lá, não sabia, né? Porque esse negócio de licitação é muito complicado. É a empresa muito, ganha e vai por etapa. E às vezes a empresa chega numa certa altura, ela já não tem mais condição de fazer aquela obra, porque já está construindo em outro lugar. Aí já vira aquela nós estamos vivendo hoje, compadre. Sim. É muito complicado. É complicado, isso aí é muito difícil. Questão política, o povo acha que é muito fácil as coisas, assim, mas tem uma burocracia. Nossa, é uma burocracia, é desgramada. muito difícil, é muito diz que me diz também, não é? Muita conversinha. Muita conversinha, é muito difícil. Mas não é fácil você ser gestor hoje. Nossa senhora, gente, é difícil demais. Mas a gente entra e vê. Mas a gente entra com muita, assim, com muita vontade de fazer, isso, né? Empolgação. Desse modelo. Hoje, qual que você falaria que é o problema da política brasileira, Simar? O problema da política brasileira hoje, eu acho que é muita mentira, muita divulgação de fatos que às vezes não acontece, né? Muita corrupção. Acho que a facilidade ali é muita, né? Sim. Aí já o político muitos ficam desacreditados, o pessoal generaliza, né? Sim. É muito... Não é fácil. Simara, aqui nós temos um intervalinho pra gente receber uns comes. A gente recebe uns pequenos recebidos. Isso, uns recebidos. De novo. Mais uma vez, marcando presença. Marcando presença aqui. Empório Paidim. Esses parceiros que nossos, sempre manda esses lanchinhos maravilhosos. Paidim, o que a gente faz com vocês, né? Só agradece. Só agradece. Só gratiluz pro Paidim. É isso aí. Paidim, tamo junto. Muito obrigado. E... Pum! Já a gente volta. Voltamos aqui com o lanchinho do Paidim. Como sempre. E mais uma vez, você não abriu as balas da Mãezoca. Mais uma vez. No intervalo, até a Marla comentou das balas da Mãezoca. Nossa senhora, gente. Olha aí. Isso aqui é as balas da Mãezoca. Eu vou até levar lá pra Marla. Leva pra Marla enquanto eu vou falando aqui. Porque a nossa patrocinadora maior, que é a Mãezoca, não está sendo bem representada aqui pelo seu filho. Mãezoca, me perdoa. Sem vergonha. E também temos nossos outros parceiros. Sim. Mineira Materiais para Construção. Pensou em obra? Mineira. Não marque bobeira. Vai pra Mineira. Vai pra Mineira, meus amigos. Então, precisou fazer aquela reforma, comprar material, vai na Mineira. Precisou fazer reforma? Vai lá na Mineira também. Precisou fazer reforma? Aí a gente pega a Raquel. A gente liga pra Raquel. Isso aí. Raquel Heloísa Arquitetura, que vai fazer um projeto muito bacana pra vocês. Nossa, tô lembrando da casa aqui, ó. Aí fez a reforma. Fez a reforma. Pensou em energia sustentável, onde você vai? É lá na Bolt. Lá na Bolt Energia Solar. Entendeu? Aí você começou a ganhar muito dinheiro, você vai abrir empresa. E aí o que você faz? Aí a gente vai lá na Castro. Vai lá na Castro Contabilidade, Castro. abre a empresa, organiza tudo bonitinho. Aí a gente começa a ter bens. Aí você começa a ter bens. E aí hoje em dia o mundo tá muito complicado. Você tem que fazer o quê? Aí a gente tem que fazer um segurinho, né? Vai lá no Boninho. Vai lá no Boninho. Boninho, além de você fazer seguro, vai várias outras coisas, meu amigo. Nossa,
Aí vamos se supor que, limita a por seguro, exemplo, não. você faz o seguro do seu carro, só que a sua empresa tá o quê? Bombando, ganhando Sim, muito dinheiro. sim, sim. Você compra um Gol, agora Aham. você vai comprar uma Dodge Ram. É isso. Aí onde você vai? Eu vou lá na Decar. Você vai lá na Decar. Perfeito. Perfeito? Nossos parceiros, muito obrigado por estar firme aqui com a gente, apoiando esse nosso projeto, não é isso? Muito bem, meu amigo. É nóis, galera. Tamo junto. Voltando aqui com essa conversa extremamente nostálgica, deliciosa, que eu amo de paixão. Falar da história da nossa cidade. Simar, Nossa querida Simar. Tá nervosa ainda, Simar? Não. Já passa. É só nos 2 primeiros minutos, Simar. Falei. Simar, a gente conversando aqui antes, a gente falando da Nova Cap. Os mais velhos vão lembrar da Nova Cap. O que era a Nova O Cap? que era esse negócio? A Nova Cap, nós vamos falar do barracão da Nova Cap. Barracão da Nova Barracão. Cap. Ali onde tem o prédio Armindo Gomes, tinha um galpão bem grande que era chamado de barracão da Nova Cap. Nova Cap, Nova Capital. Nova Capital. Por que Nova Capital? Estava construindo Brasília e o material que vinha de Minas, ferragem, cimento, esse material para construir Brasília, vinha através da linha férrea. Não vinha pelo trem de ferro. E não tinha como ir para Brasília, vinha para Vianópolis. E era guardada ali no barracão da Nova Cap. Sim. E daqui de Vianópolis ia de caminhões para Brasília. Então era um movimento danado, né? Eu era menina, A linha lembro acabava aqui em Vianópolis, a linha férrea? Não. E por que não ia pra Brasília, na linha Não férrea? tinha, Não, aqui Não tinha vai estrada de Arizona, ferro. vai... Ah, não tinha tá. estrada de ferro, porque daqui ia para Anápolis, Goiânia, né? Então, Entendi. daqui ficava mais perto para ir para Brasília. Uhum. Aí ia por aqui. Entendi. Inclusive, lá em casa tem um documento muito importante assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek, que foi uma carta do Juscelino convidando a população de Vianópolis Mentira. para ir a conhecer Brasília. Você tá Você brincando? tem Mostro uma depois carta para do vocês. Juscelino. Assinado de próprio punho. Olha! Tem lá em casa essa carta. E é vocês um foram? documento importante. Não, convidando a população. Falando sobre a importância De Vianópolis pra para construção. a construção de Brasília. Eu achei que vocês iam pegar a chave de Brasília. Tinha que pegar, né, a chave da cidade, né? Nós construímos. Brasília. Mas olhando Ela- por esse lado, Vianópolis era pra ser uma puta cidade, Era, velho. né? Era para ser maior, né? Nossa. E Mas foi importante. Teve um papel surgiu por importante, conta né? disso, né? É. E aí esses caminhões ficavam tudo aqui, esperando a Tudo mercadoria. ali onde é a praça 19 de agosto, ali era tudo cascalho. A gente chamava de Largo da Estação. Aí no Largo da Estação ficavam esses caminhões. O Largo Aí- da Estação é onde é a Praça A Praça 19 de 19 de Agosto. Agosto. Eu É do não hino. sabia, eu não Aí sabia. lá no Largo da Estação, aí ficavam os caminhões e levavam o material para Brasília. Gente. Que era guardado no... Você tem lembrança disso, mano? Tenho. Na época eu tinha uns 6 anos e eu lembro Nossa bem disso. Senhora. Lembro bem. Gente, deve ser muito massa. né? Nossa. Passa um filme na cabeça Passa da um gente. filme. Imagina. Eu acho muito massa. Aqui, nessa época mais ou menos, como é que eram as ruas aqui? Tinha Felizmino, aqui em cima a rodovia, na avenida. Não tinha os bairros afastados, mas tinha a rua José Quinan, né? Tinha Felizmino Viana, Eugênio Jardim, tinha a rua Dona Carolina, tinha Eusébio de Oliveira, tinha onde é a Tades Pompeu de Pina, era 15 de novembro, tinha essas ruas. E tudo no chão. Centro, tudo de chão, Tudo de chão, né? tudo. Nossa, Era de chão. gente. Era bom para você jogar finca. Já ouviu O falar? que é finca? Que A é finca é feita de arame, assim, bem grosso, com a ponta bem afiada. Aí, quando chovia, as ruas ficavam assim, a terra, né? Molhada. Aí você ia jogar a finca, enfiar. Eu ganhava se Gente. ficasse em pé lá. É, Tá vendo? Não tinha um PS4. não tinha Jamais, PS4. jamais. Não tinha. Olha Essa era a só. brincadeira de vocês? Era uma das brincadeiras. E o Creves, Mar? O CREV foi bem depois. Foi Foi depois?
Foi quando o Creus era prefeito. Foi construído tá. o CREV. Porque eu tenho o povo conta das memórias do CREV lá, dos marcantes. Tinha muito baile bom. Engraçado, os bailes aqui começaram no barracão da Nova Cap. Porque depois que desativou acabou, aquilo né? ali... Ficou só o espaço. Aí ficou o espaço bem grande. Ali a gente fazia os bailes. Olha, gente. Depois passou pro CREV. Festas, olha... Muita Engraçado festa, né? que na época lá do CREV, hoje não faz festa de formatura para nono ano. Aqui fazia como se fosse se tivesse terminado uma faculdade. Fazia uma Festão. formatura, assim, um festão, sabe? Não, porque, gente, por toda dificuldade tinha que Do comemorar magistério, mesmo. né? Quando terminava, porque lá no colégio tinha também o curso técnico e o magistério. Era né? 2, né? Magistério, que é para dar aula, tinha tipo economia, assim, administração, né? Contabilidade. Contabilidade. Tinha, que funcionava lá no Jandira Bretas. Ah, tinha aqui, então. Tinha contabilidade. Sim. E tinha o técnico em magistério, que era um curso excelente. Então, quando terminava, tinha assim, uma formação igual se tivesse feito pedagogia. Os professores... Porque era a pedagogia da época, né? Da época. Gente, Aí o que aconteceu? depois, Alguma o que coisa que deu errado. aconteceu? Alguma coisa deu errado. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, tinha... Olha, lá, do sexto ao nono, só tinha no Armindo Gomes. Hoje tem no Americano do Brasil, tem Caraíba, tem Ponte Funda, né? Sim. Só no Armindo Gomes. Então, a juventude de Vianópolis concentrava no Armindo Gomes. Todo mundo estudava no Armindo Gomes. E nessa época já era aqui em cima. Era em cima, já era naquele prédio. Aí, quando foi, eu não lembro em que ano, eu já era diretora do Armindo Gomes. Aí nós resolvemos criar o curso o ensino médio. Que aí foi uma luta, sabe? Uma dificuldade para começar, porque os alunos tinham que sair, tinham que estudar em outras cidades. Aí nós reunimos com os pais e criamos ali no Armindo Gomes o ensino médio. Quem foi lecionar? Você tinha que pegar professor para todo lado, né? Porque aí tinha o doutor Jamil foi dar aula, o doutor Jamil. Cláudio, o Beto do laboratório deu aula lá, Gente, Dona tudo Romilda formado deu aula já? tudo formado. Para a gente começar o curso No ensino médio, você tinha aula com um médico. Aí foi. Não, começou gente, assim. deu muita coisa errada. Aí deu muita começou coisa errada. a Celinha a Celinha deu aula de história também, História. Badu, todo mundo. A gente teve que fazer uma equipe boa para começar, porque senão não conseguia implantar aqui. Então, a primeira ensino médio. turma de ensino médio aqui foi nessa época. Foi nessa época. Olha. E aí tinha tanto aluno, nós tivemos, o João Bosco era prefeito. Teve que construir lá no colégio, tem 2 salas separadas de lá Sim. e 2 Atrás de cá. da quadra ali. Para começar. Teve que construir aquelas salas. Depois já não estava mais Suportável. comportando mais. Aí foi pro Jandira. Não. Foi Nós só tomamos Viana. sala emprestada no Luísa Viana. Aí funcionava no Luísa Viana. Depois já tinha, o Armindo Gomes tinha... Quando eu deixei a direção, tinha mais de 1.000 alunos matriculados no Armindo Gomes. Que isso, gente. Isso. Aí teve que ir para o Jandira Bretas. Aí a Noeli foi a primeira diretora. Aí não tinha material, nós tivemos que emprestar material para começar. E o lá. Jandira era o que antes de ser ensino médio? Era ensino fundamental. Ah, tá. Ensino fundamental. Você estudou lá, né, mãe? Gente, então É. você viu todo o começo dessa educação aqui, Vi gente. muita coisa. Você vê, hoje eu passo e vejo o quanto de aluno tem aqui em Vianópolis, né? Nossa muito senhora, aluno. muito Já aluno. passou pelas suas mãos. Muitos. Já deu aula pro meu pai e pra minha mãe. Dei aula para seu pai, para sua mãe, para sua Olha. tia Isaura. pra muita Olha, gente. o povo dos de ontem lá, você ensinou tudo. Ivo, Braga, Domar, Itamar. Nossa senhora, coitada Família desse inteira, mano. véi. Quem que era o mais Família gostoso inteira. dessa turma aí? Ixi, o Tive era em Mira, né? Não, gostoso. O Ivo? O Ivo, Tirui. Ruimar, não dei aula para o Ruimar, não. Deu Dei não. aula para o seu pai. Ah, meu pai era gostoso, mano. Não, muito pelo contrário. Era? Bom aluno. Olha só, rapaz. É, tem que- Capaz que a Semar passa na rua assim,
Dei aula. Capaz, né, Tem velho? muita gente. Muita gente. Nossa, cara, muito massa. Mas nossa, era uma equipe muito boa. O Armindo Gomes tinha uma equipe muito boa. Eu gosto muito daquela escola. Eu falo Ana, que é a escola trabalhou da quantos minha anos vida. lá? Eu trabalhei lá 32. Gente. É uma Na vida. verdade, eu trabalhei 37 anos com a Secretaria de Educação, né? Uhum. Mas é um tempo muito bom. Eu sinto muita falta, muita vontade Gostava mais da escola ou da Secretaria de Educação? da escola. Da escola. É. Ah, não, Gostava quem também da gosta- secretaria. Nós conseguimos fazer muita coisa também ali, mas Gosta da educação, né, Simone? O negócio é a chama da educação. Tá ali. quem gosta, informando. gosta. Viu? Não adianta correr, sempre tá ensinando por aí. Você passa por muitas dificuldades, Olha, quando eu comecei a lecionar no Armindo Gomes, o prédio, a situação física era muito precária, não tinha recurso. Para você ver, era uma escola pública. Escola pública você não pode cobrar matrícula. A gente tinha que cobrar matrícula porque não vinha recurso do governo. Você já ouviu falar em taxa de boletim? A gente entregava o boletim para o aluno, quando ele devolvia, tinha que devolver, por exemplo, com a taxa simbólica, R$1, por exemplo. Aquilo ali era para você comprar giz, para você comprar material para a escola, para você comprar. Não vinha. Hoje não, hoje tem o programa PDDE, tem o Fundeb, o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, tem o PENAI, que é da Alimentação Escolar, Programa Nacional do Livro Didático, né? Não tinha essas coisas. Então, a educação sempre está crescendo, né? Os alunos que Foi estão... na raça. Vocês estão relaxados, né, moçada? Tá relaxado esses meninos, Simar? Simar, Muito... e a gente falando aqui da questão lá do... Que era um point aqui na cidade também, que eu vejo minha mãe falar, meu pai falar, que sempre gostava de esporte, que é lá nos Americanos. Era. Tem muita história de lá também, né? De Tem. jogo, de tranheira lá. Muita história lá. Passou muitas famílias de americanos que ficaram até na história aqui da cidade, né? Pessoal que interagiu com os brasileiros e criou um laço de amizade. Eu mesmo tenho muitas amigas, amigos que moram nos Estados Unidos que eu conheci naquela época aqui no terreno. Então, lá era muito bom. Lá tinha quadra de esporte, né? Tinha campo de futebol, lá tinha o refeitório, o dormitório dos meninos que moravam lá, porque lá moravam os pais, muito deles, que eram das Missões Novas Tribos, eles iam trabalhar nas aldeias, iam trabalhar fora daqui, né? E os professores moravam no terreno. E aí vocês tinham acesso livre lá dentro? Livre lá dentro. Tinha até alguns que namoravam com os americanos. Né? Tinha até acesso demais. Quem que eram Demais. os que pegavam as gringas? Ó, nem vou citar. Vixe, Marinha. Uma pergunta assim, o Fabinho passeava muito lá? Muito. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegará. Simar, a gente falando dessa época aí, como professora, como diretora e tudo, e para criar as meninas, como é que é? Porque, gente, Nossa, a mãe professora, diretora, o pai também professor. E trabalhando os 3 turnos. Olha eu aí. saía de manhã e voltava, às vezes, 11 horas da noite. E elas ficavam com quem? Elas ficavam com a babá. A Marla, na época, quando ela tinha 7 anos, ela ajudou a Já era criar babá. as irmãs. Já era babá. Tinha muito mas isso, né? era- Do filho mais velho cuidando dos mais novos. Mas né? tinha as dificuldades, né? Não era fácil, não. Você Né? nem vê os filhos crescer, você fica mais... Parece que eu convivia mais lá na escola do que em casa. Era Você muito- chegou a dar aula para alguma delas? Cheguei a dar aula para Marla. Cobrava muito. Nem precisava. Mas ainda não deu trabalho negócio de estudar, não. Sempre Não. Sempre elas tiveram Em casa assim, foi- disciplina para estudar, sempre. foi. Nossa, bom demais. A laranja não cai longe da laranjeira, né? Nunca cai. Ô, Simar, e aí, infelizmente, a gente teve a perda do Badu.
Fica à vontade se você não quiser falar sobre o assunto, mas é porque realmente eu tenho uma curiosidade em saber sobre como é essa questão do Alzheimer. Olha, quando ele começou assim, em 2013, sabe? Ele começou esquecia as coisas, esquecia onde que deixava, ia falar, não tinha sequência. Aí eu comecei a notar que tinha alguma coisa errada. Aí nós começamos inclusive, muitas vezes, eu fui no médico, ele que ia dirigindo, e ele tinha também epilepsia, tinha crise de epilepsia, desmaiava muito, sabe? Por causa da doença ou não? Não, essa epilepsia sempre teve. Ah, tá. E aí, quando foi em 2014, ele foi piorando, sabe? Aí ele começou. Ele era muito encucado com aquelas coisas dele. Aí ele tirava o material, porque lá em casa tinha um cômodo só das coisas dele. Aí ele tirava, levava tudo aquilo lá para a sala, ia organizar, e aí, enquanto ele organizava, ele desorganizava mais, né? E desse jeito. E foi piorando. E, até que quando assim, a memória voltava, ele percebia que ele estava esquecendo? percebia. Isso, eu ia Ele tinha perguntar. até crise de choro, sabe? Nossa E era Senhora. muito triste, foi muito triste. E, É uma e fase, isso né? foi desde esse ano 2013 para frente. Pra frente. Antes Aí- era Não, antes não tinha nada. Perfeito. Perfeito. E aí ele foi perdendo a memória. Até que no final ele já não conhecia mais ninguém. Ninguém, Simar. Não conseguia fazer as coisas, né? Foi muito difícil, muito triste. eu falo que é uma ironia, uma das mentes mais brilhantes que a gente teve aqui na nossa cidade, com mais conhecimento, um acervo gigantesco e se perdendo, né, por conta dessa Foi doença. ironia mesmo. Muito Alguém da esquisito. família dele já tinha desenvolvido a Uma doença? prima dele tinha, Ah, teve. Tá. tia da Suzana Viegas, a Vilma. Tá. Sim. Ela teve Alzheimer também. Faleceu com essa doença. E aí é um trabalho que vocês tiveram incessante, né? Incessante, porque ele ficou sob os nossos cuidados, assim, bem... muito tempo mesmo. Muito tempo. No começo, é porque 3 anos antes de falecer, aí nós colocamos uma cuidadora, que, aliás, foi uma mãe para ele, né? A Lucimar. Mas até lá, eu não queria que ninguém cuidasse dele. E também a Lucimar ficava até 5 horas da tarde ali embora, todo dia, ele ficava sempre por minha conta. E as meninas, sim, presentes também, as filhas. Porque as meninas é assim, elas tinham um carinho muito Um grande apego muito grande. com o pai. Eu falava até que elas gostavam mais dele do que de mim sempre. Desde pequena, ele foi, assim, muito bom pai, sabe? Fabinho foi muito bom pai, sempre presente. É uma pergunta muito boba essa que eu vou fazer. Mas a primeira vez que você viu que ele não te reconheceu... Ah, foi terrível. Foi terrível. Imagino. Muito difícil. Aí ele já ele não estava mais expressando, sabe? Ele não falava coisa com coisa. Foi muito difícil. É uma doença terrível, gente. Terrível. Muito cruel. A pessoa perde até a própria dignidade. Uhum. Muito triste. Muito triste. E engraçado que quando eu vou lembrar dele, eu lembro dele bem. Eu quero lembrar dele bem, dele saudável, dele alegre. Eu acho que tem é que o que ser. tem que ser, porque a maior parte da vida dele foi assim, né? Foi assim. Foi levando conhecimento, foi buscando, foi aprendendo, foi ensinando. Então, sempre que me vem isso na cabeça, é o Badu professor, é o Badu que era amigo dos alunos. Não dá para ter outra memória dele. É essa marca que ele deixou. Que deixou. Deixou um legado muito grande, muito importante, foi. Eu acho que se fosse
colocar uma pessoa pra colocar como o rosto de Vianópolis, seria Sim, ele. sim. Seria ele. E hoje, uma coisa que eu achei muito bacana, que o acervo dele tá lá na estação, né? Grande parte. Já tá levando as coisas para lá. E a Águida tem um carinho muito grande por aquele acervo. Ela tem um interesse muito grande em lidar com aquilo. E ela está começando a fazer, com o apoio do prefeito, né? Que o Samuel também tem sido muito legal nesse ponto. E a gente fica muito agradecido. O ICI também ajudou muito. O Cleberlan digitalizou todas as fotos dele. Nossa. Todas as fotos. O Cleberlan fez esse trabalho também. Então, uma coisa que Tá começando agora e tem que ser mantido, gente. tem que Essa ser história ela mantido. tem que ser guardada a 7 chaves. Olha, você que ainda não foi na estação, está em processo de desenvolvimento, mas quem não for, cara, é quase uma falta de educação. Exatamente. Tem Nós que conhecer. fomos lá, né, Marla? Nós fomos lá conhecer aqueles banners que ela está fazendo, né? Muito interessante. Eu acho que as pessoas têm que conhecer a história da sua cidade, Tem. Você falando agora, começando da família até, né? Conhecer. Quando o Badu me deu aula, ele tinha o conteúdo que ele tinha que dar, que vinha da grade. Mas ele, na minha turma, não sei se ele fez isso em outra, ele pegava uma parte, tipo assim, o último bimestre, história de Vianópolis. Gente, eu achava aquilo excepcional. Porque você tá aqui, você tá estudando algo distante, mas o que tá na sua baixa nariz aqui você não conhece. Então, ele E tem ensinava, muita cara. gente que não tem interesse, não é? Não tem interesse, Não tem gente. Como assim? interesse, Muita não, gente. não gosta, não tá nem aí, né? Infelizmente. E é uma coisa que... E ele era assim, ele era tão enjoado com as coisas dele, tão perfeccionista. Quando ele foi vereador, ele tem encadernado todos os projetos dele. Uma hora eu vou te mostrar. Nossa. Todos os projetos. Esse foi atendido, esse não foi atendido, mas todos os projetos ele tem encadernado lá. Olha Ele só. era muito... Porque naquela época não tinha um arquivo. Não. Não, Os ele documentos era tudo... tem tudo lá. Não, eu quero encadernado. ver depois. Você pode ir lá que eu vou te mostrar. Também quero. Gente, muito massa. E Maria, hoje, como é que está a vida? Hoje eu tô tomando conta do meu pai, né? Mudei para casa dele, quer dizer, eu ajudo meu pai, mas ele me ajuda também para não ficar só, né? Aí eu mudei para casa dele, o Fábio ainda estava aí. Quando nós mudamos para lá. Meu pai foi, me procurou, que ele estava muito só, a casa dele é muito grande, né? Então, eu fui para lá para fazer companhia para ele e ele também me faz muita companhia. Apesar dos 92 anos, ele levanta de manhã, ele faz o cafezinho, ele busca o pão e eu fico lá dormindo, né? Gente, Seu Darico ainda vai tá longe. cuidando, Simar. Ele tá cuidando de mim. Uai, o pai, hein? Então, minha vida tá assim aí. De vez em quando eu vou em Gurupi visitar a Fábia, vou em Silvânia, né? Eu fico lá com a Marla. Mas minhas meninas são muito presentes, sabe? A gente A vê. Bianca mora em Goiânia, né? Então, elas estão sempre aqui também. E eu vou levando a vida. Não sei como que vai ser daqui para frente, né? E a gente conseguindo, tentando extrair o máximo de todo esse aprendizado seu. Porque essa conversa aqui, nossa senhora, isso aqui é riquíssimo. Foi muito bom. Obrigada. Isso aqui devia ser obrigado todo napolino a assistir. Nossa senhora, Obrigada, gente. fico feliz. Que a gente resgatar um pouco da nossa história, que eu, particularmente, eu sou apaixonado. Eu já falei isso, que uma das pessoas que me motivou a gostar de história foi o Badu, porque eu tinha uma visão sempre, gente, para que estudar o que já aconteceu? Ele foi meu amigo. Você tem que entender o passado pra você olhar para frente. Para olhar para frente, para conhecer, E hoje, para entender. hoje a minha vida é isso, estudar o passado. Eu me dedico muito a isso, eu sou Que bom, apaixonado. parabéns por isso. Porque a gente tem que olhar para trás, conhecer, pra gente poder olhar para frente. Só conhece o que vai dar certo, o que vai dar errado, se você tirar a experiência do passado. E hoje eu sou apegada nisso, muito. Que bom. Simar, você falou uma coisa aí que eu quero até reforçar, porque eu não sou natural daqui, mas eu falo que a gente tem que estar onde a gente está. E para mim, estar implica em você conhecer onde você está. Sim. Então, eu vou reforçar novamente o que você falou para as pessoas conhecerem onde estão. Porque se não saber onde você está,
você não vai para lugar nenhum. E nem fica onde você está. Claro. Para mim faz muito sentido isso. Exatamente. Simar, hoje você pode qualquer coisa aqui, então... Você quer perguntar alguma coisa pra gente? Eu acho que eu só quero parabenizar, porque eu acho muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado, Muito. Simar. Isso aí fica registrado, né? Vocês divulgam para a comunidade, Sim. as pessoas que moram aqui, os profissionais, né? Então, isso é muito importante. É muito importante. Vocês são muito, parabéns mesmo, viu? Nossa, Obrigado, estou muito Simar. feliz vindo de você. Exatamente. E no começo aqui tudo, eu assemelho um pouco justamente com o Badu. No começo, ele querendo expor o que acontecia em Vianópolis, mostrar usando a tecnologia que ele tinha na época. Na época. Hoje a gente faz a mesma coisa usando a tecnologia que a gente tem no nosso tempo. Desse jeito. O intuito aqui é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, verdade. com tecnologias diferentes, usando os artifícios do tempo diferente. Então a gente tenta dar um pouquinho de continuidade no trabalho do Badu aí, na história de Vianópolis. Isso é bom. Isso é bom, gente. Mar, muito obrigado por Eu que ter agradeço. dedicado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Simar. Eu Tenho me certeza senti que o pessoal tá lisonjeada, gostando. porque nessas alturas da minha vida, ainda estar aqui participando com vocês, para mim Que é Nossa, uma honra. Mais a honra é atualizadíssima, a honra é nossa. Muito obrigado, De Marla. nada, Muito gente. obrigado, pessoal. Muito A gente obrigado. agradece. Pessoal, é isso aí. Vixe, você não vai saber o número desse podcast. O número? É? Ah, me respeita, filho. Você sabe? 19. 19. Olha. Então, pode crer, 19, 1º de 2022, começando extremamente bem. Esse ano, meu amigo, vai ser diferente. Vai. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Manda para seus amigos, cara. Isso aqui vocês têm que compartilhar, têm que enviar, porque isso aqui é muito interessante. É muito importante conhecer um pouco da nossa história. Muito obrigado. Fique com Deus e é nóis.